tá acontecendo muita coisa interessante nesse caso, tá? E logicamente é um tipo de tema que o Bahia ia adorar tratar, né? E eu acho que o Bahia trataria muito bem. Então nós vamos falar deste tipo de coisa aqui. E tem que mudar a capa, tá? Por quê? Porque vocês estão sabendo que a Cíntia Chagas, né, está querendo prender o seu antigo marido, né, o Lucas Bove. E eu fui me informar um pouco sobre o caso, né, o senhor Rafael Rizzo. Fui me informar, né? E eu vou trazer alguns elementos, talvez o Arthur já tenha trazido junto com o Bahia, que acho que são elementos cabíveis nesse caso, né? E que mostram muito coisas que nós já falamos aqui. Você sabe que a Cíntia Chagas, aparentemente, de acordo com o que vem saindo, ela era uma ciumenta crônica, né? É? Os dois vetores do problema do relacionamento, tá, eram o fato dela ser uma ciumenta crônica, de um lado, e do outro dela gostar de, vamos dizer, essa coisa de submissão, talvez bondage, né? Ela gostava de ser submissa, aquelas coisas de tomar umas porradas, meio 50 todos, aparentemente, tá? Eu tô só falando de orelhado do que eu ouvi por aí, tá? E como ela gostava dessas coisas, então você tinha e aquilo era meio que uma novidade pro Lucas Bove, que apesar de ser um sujeito rico, me parece um cara imaturo emocionalmente e intelectualmente um pouco simples. Vamos colocar aqui, não vou ser ofensivo com esse cara. É um jeito um pouco simples intelectualmente. Acho que é uma maneira elegante de dizer que o cara é um Bobson de grife, né? Então, ele acho que gostou ali, né? Ela, sou uma mulher de direita, conservadora. Ai, que nojo, falou o rolé, né? E aí do outro lado, né? E ao mesmo tempo ela era uma pessoa muito ciumenta. E você viu de quem ela tinha ciúmes, o senhor Rafael Rizzo? De quem? Ela tinha ciúmes de outras guerreiras conservadoras. Da agora casta, da pura Pietra Bertolazzi, né? Pietra, cujo passado era um tanto quanto atribulado, if you know what I mean. E também ciúmes da importante cubana do Bolsonaro, Zoe Martins. Que aparentemente tinham ali suas trocas de conversa com o senhor Lucas Bove. Não vou aqui também entrar, não os conheço, né? Quer dizer, conheço um pouquinho, né? Sei que já conversei muito com a Zoe em 2019, e é uma moça limitadíssima. O que eu posso dizer da Zoe é uma pessoa, assim, realmente limitada, e se alguém votou na Zoe pra vereadora, você tem que só ter cocô na cabeça, porque é uma moça muito limitadinha, muito, muito, muito cérebro QI de ameba, tá? Às vezes enfim, né? Enfim, às vezes a Cuba, mano, né? Às vezes uma lavagem cerebral é melhor do que ser totalmente burro. E a outra lá é ela tá em castidade, né? A outra lá, né? Enfim. Estudou com a minha irmã no, acho que é Instituto Europeu de Design, uma coisa assim. Por isso que eu conheço bastante coisa. Assim, é muito cômico, né? Essas conservadoras, né? Conservadoras. E aí me parece que veja só, Lucas Bove, né? Era um pivô de uma série de brigas e disputas quase não, totalmente amorosas, envolvendo heroínas do conservadorismo brasileiro. Lembra que eu falei pra vocês, anotem sempre isto, não estou falando que é o caso de um dos envolvidos, pelo contrário, estou apenas falando assim, existe uma regra geral que eu peço sempre que vocês observem quando tratarmos de direita, tá? Quase todo líder da direita bolsonarista é o quê, senhor Rafael Rizzo? É gay? Enrustido. Gay, enrustido, homofóbico. Okay. Assim como quase toda guerreira cristã do bolsonarismo é muito licenciosa em sua vida pessoal. Muito licenciosa em sua vida pessoal. Entendeu? É assim, ambos vão pregar, mas assim, saiu do celular, terminou de gravar o Reels, guarda aqui, que é o seguinte, ó, tá todo mundo pulando na giromba, entendeu? Não tô falando que é o caso dos envolvidos, só tô falando que é uma constatação genérica que não tocam nenhuma pessoa, muito menos os envolvidos, tá? Tô falando isso porque me parece, assim, né, que é um escândalo que tá pegando aí, né, grandes expoentes da direita brasileira e tá caindo nas páginas de fofoca. Me parece, acho que parece pra todos vocês, que a gente deve analisar a direita, tá? Como uma gigantesca fingição. E aí nós vamos voltar pro assunto original. Ó, como as coisas vão amarrar isso. Agora a live ficou boa. O que eu falei no começo da live, senhor Rafael Rizzo? Qual era o tema original da live? O MBL é? Radical. O radical não vive de aparência. O radical atende
o cerne da questão. Agora, me parece que num país que se volta às aparências, e a gente pode voltar, inclusive, pra live de ontem, pra falar sobre o hipócrita, o falso, o humilde a brasileira, tá? A luta contra a excelência, a luta pela mediocridade, que a direita brasileira é composta de... Vamos fazer uma definição aqui muito precisa do que é o direitista brasileiro? O político, o expoente direitista, não o eleitor. O expoente político da direita brasileira, antes de tudo, é um sujeito de pouco talento, hipócrita, especializado em fingir algo que não é, para obter proventos de toda sorte, e assim viver em si, longe das câmeras, o tipo de vida que ele não prega para seus seguidores. Esta é a definição precisa, quase de dicionário, que seu amigo Renan Antônio Ferreira dos Santos cria para você aqui do direitista brasileiro. O direitista brasileiro é isso. E você vai pegar esta definição e você vai encaixar pra qualquer coisa. Você vai pegar pras conservadoras, que agora estão... Vamos colocar aqui, né? As antifeministas, né? A outra lá, que é uma antifeminista também, né? Se valendo de práticas de cancelamento, lá, feminismo, contra o cara que pode ter praticado isso. Eu não tô limpando a barra do caralho pra nada, tá? Mas é impressionante que pinta a porca torce o rabo, né? Aí a ideologia toda some, né? Toda some. E aí quando você vai vendo escândalo, as coisas vão saindo, você vai vendo, mas a história é... Que engraçado, né? Ninguém ali tá vivendo o que prega, né? Ninguém ali vive o que prega. Em nada. Ninguém vive. É a direita do bondage, do sadomasoquismo, da putaria desenfreada, da comelança na CCJ, vocês sabem do que eu tô falando, né? É a direita assim, é a direita putaria completamente cristã, tá? É a direita dos homofóbicos que dão pra pastor. Conheço pelo menos 3 que já fizeram este procedimento, tá? Que eu acho muito engraçado. Pô, quer ficar enchendo o saco do cara que é gay, mas você é um homofóbico. Entendi, isso é muito interessante as práticas. E um público que compra isso... Lógico que vão existir os caras que entendem esse jogo e que vão ganhar o jogo. Eu vou dar um exemplo. Alguém se lembra do Alexandre Frota? Alguém se lembra do Alexandre Frota? Senhor Rafael Rizzo? Meu amigo Alexandre Frota? O Alexandre Frota. O Alexandre Frota, ele era um ator pornô gay. Meus amigos, o Alexandre Frota era um ator pornô gay e ele foi eleito deputado federal dentro da seguinte plataforma. Ele é um defensor da família. E ele era um conservador defensor da família. Um ator pornô gay que fazia capas de revista gay, pelado. Ele ganhou uma eleição, ele teve mais de 100 mil votos, teve coisa de 100 mil votos, falando em nome do conservadorismo. E as pessoas votaram nesse cara. Ele nem quis se esforçar muito pra fingir. Como um bom ator, ele só percebeu, o brasileiro é um otário de carteirinha. E o eleitor de direita é o mais otário, é o rei dos otários. O Alexandre Frota da G Magazine, ele era da G Magazine! Me tornei o defensor da família. Posso falar? Mandou bem demais. Tomou os votos dos otários, virou deputado, tentou roubar a marca do MBL no caminho e saiu fora. Agora, se não me engano, ele virou vereador aí em algum município no interior de São Paulo e tal, tá? Vai ser que curioso. Então, assim, um cara que fez isso vai fazer o quê? Olha o exemplo. Ó, esse cara. Esse cara aí era o defensor da família nas eleições de 22. Este cara aí tava defendendo a família brasileira e, assim, dezenas de milhares, que são uma centena de milhares de paulistas falaram, me parece ser um voto razoável. Me parece que esse cara vai tocar o puteiro lá em Brasília. De fato, em alguns momentos ele realmente tocou, né? Não naquilo que você imagina do ponto de vista figurativo do tocar o puteiro, ou seja, ele não bagunçou Brasília, né? Ele realmente tocou o puteiro lá em Brasília. Eu tô sendo quase literal aqui. Então, né, ele fingiu. O Alexandre Frota achou por bem fingir e o eleitor conservador falou, me parece uma boa alternativa, acho que vou votar nele. Então, poxa, o caso da Cíntia Chagas é muito bom para ilustrar o que é a direita? E o que a direita não pode ser? Eu me defino como um radical. E eu acho que vocês precisam aqui no MBL, tá? Se definir como radicais. Nós somos radicais. Não extremistas. Mas radicais. São coisas diferentes. Tá? O extremista que tá no extremo do pêndulo ideológico para temas e maluquices das mais diversas.
Mas o radical nos seus princípios, que não traz seus princípios e que tem suas causas e luta por ela de maneira muito dura, mesmo essa causa em si não sendo extremista, o radical vive aquilo que acredita, tá? Nosso problema, eu sempre falei aqui, o problema da direita não é que a direita brasileira é radical. A direita brasileira não é radical em absolutamente nada, tá? O problema da direita brasileira é que a direita brasileira é picareta e a direita brasileira é majoritariamente oportunista. A primeira característica dela é que ela é oportunista, a segunda característica da direita brasileira é que a direita é burra. Então quando a gente coloca misto de oportunismo com burrice, você vai ter gente de baixa qualidade, gente que vai participar de todo tipo de manipulação, porque eles vivem de manipular o outro, mas também vai ser manipulado, porque se por ser burro, outras pessoas mais inteligentes num jogo político que não depende da opinião pública, como por exemplo o jogo que envolve o judiciário, ou o jogo interno do parlamento, esses caras vão ser passados para trás. Afinal, burros são, né? A direita brasileira é isso. É isso. Então, poxa, gente, nós temos que aplaudir o caso Cíntia Chagas, porque ele demonstra para vocês o que é isso, a direita brasileira. Então, poxa, a direita brasileira é sexo, dinheiro, fingição, poder. Sexo, dinheiro, fingição e poder. Por quê? Veja, tentem pensar o seguinte, tá? Esse aqui é um exemplo bem legal para definir como é que é o crescimento da direita brasileira. Vocês lembram da corrida do ouro que houve nos Estados Unidos? Existe uma série de filmes, todo um gênero western, né? Que trata da corrida dos americanos para a região oeste, né? Que se deu por muitas razões, não só pelo ouro, mas também por terras. Houve a tomada ali do que era o pedaço do México, que virou Texas e tal. Mas basicamente houve uma corrida do ouro em que muitos americanos saíram da região leste e foram para a região oeste à procura da fortuna fácil que havia em toda aquela região. Indo para Califórnia também tinha ouro, toda aquela região ali. Então as pessoas saíram de lá, e inclusive imigrantes europeus que viram e ouviram falar dessa perspectiva do ganho e imigravam. Por exemplo, boa parte dos cowboys eram imigrantes alemães. Você sabia disso, senhor Rafael Rizzo? Não fazia a menor ideia. Você sabia que boa parte daquilo que a gente chama de churrasco texano, que é um churrasco de smoker, churrasco de defumação, ele na verdade utiliza técnicas de imigrantes alemães? A gente pouco fala, tá? A gente fala que os Estados Unidos é um país anglo-saxão, mas do ponto de vista genético, tá? Boa parte daquilo que a gente chama de população branca americana, na verdade, é alemã. Tá? A imigração de alemães e germânicos de toda sorte para os Estados Unidos foi gigantesca. Mas eu tô aqui saindo um pouco do tema. O lance é, a corrida do ouro é uma corrida de oportunidade. Então, abriu-se uma oportunidade e muitas pessoas ávidas por aventura e ganhos fáceis correram para essa oportunidade. E aí, o que acontece quando tem isso? Salões, tiroteio, briga, oportunismo. Todo o gênero western é contextualizado neste tipo de disputa. Disputa por poder, putaria, os salões, as danças lá de cancan com as moças, tudo aquilo é envolto nesse ambiente de excitação de algo que está em torno de uma grande oportunidade. O que é a direita brasileira além de uma corrida do ouro, dentro de um contexto em que as redes sociais propiciaram que um grupo de pessoas que estava alijado do debate político, da participação dos ambientes institucionais de poder, pudessem participar, para se tornar famosas, graças a uma ferramenta que é basicamente o celular com redes sociais. Ora, é muito óbvio que foi isso que aconteceu, e é muito óbvio que essa corrida do ouro, né, que ela vai acabar, porque uma hora as coisas se consolidam, uma hora não apenas o ouro acaba, mas as forças se estabelecem. Essa corrida do ouro, ela gerou tudo isso. Gente que do nada, pum, ganhou dinheiro, ficou famosa. Então você pega uma Joyce Hasselman, olha como essas pessoas são deslumbradas. É o deslumbre, é o aparecer, é o E obviamente o caminho mais fácil para fazer isso foi dentro de um contexto do bolsonarismo, porque o bolsonarismo era o que, vamos dizer, o que permitia que um sujeito que sem muito talento, sem muitos valores, ele se apegasse, um rabo de foguete, né, ele ia atrás e ganhava, tal. Então o bolsonarismo é aquela pepita de ouro fácil, o cara achava, meu Deus, não sei o que, e aí era um salão e gastava com puta, e aí participava de um tiroteio e morria. Por isso que a gente tem que enxergar a direita Brasil. Opa, cadê meu óculos para fazer o Evil Renan? O operador, precisamos do meu óculos, que está na minha mochila, para fazer o Evil Renan. Um cara falou que um cowboy é, antes de tudo, um vaqueiro alemão. Ele também é anglo-saxão, claro, mas grande parte dos cowboys que a gente conhece eram alemães ou filhos de alemães, tá? Tem muito imigrante alemão ali, tá? Então, vamos lá. Um cara botou aqui, o André Rodrigues, muito inteligente, quem se deu melhor que foi quem vendeu picareta. Quem são os vendedores de picareta aí? Tá? Vendedor de picareta pra galera do ouro.
os nossos vendedores são os donos dos partidos, um Valdemar da Costa Neto, um Rueda e um Bivar, ficaram multimilionários com essa história. As redes sociais em si também ganharam, né? Alguns divulgadores de mídia ganharam, muita gente ganhou dinheiro no processo, incluindo os políticos envolvidos e tal. Então, ser de direita no Brasil, tá? Olha só que interessante. Se você olhar ser de direita como uma corrida do ouro, é uma corrida desesperada de pessoas oportunistas sem crença nenhuma, numa janela histórica que foi aberta e que está cada vez mais espremida e se fechando e se concentrando, tá? Em que eles enganam o eleitor fingindo algo que eles não são, o eleitor lhe entrega o voto, o like, o dinheiro, eles ascendem, constroem algum tipo de projeto, muitos deles vão, para se manter no poder e para gerar algum tipo de estabilidade, se tornar políticos de centrão, construindo base política, inclusive fazendo compra de voto, para ter o seu futuro garantido, e aí eles se estabelecem e acaba a corrida do ouro porque os espaços vão se fechando. As eleições de 2024 já mostraram que os espaços estão se fechando. A ideia de nova política, ela também já meio que está morrendo. Então os espaços estão fechando, tá? E como os espaços estão tendendo a acabar, o que vai restar é, dentro desses elementos, ter alguns elementos disruptivos que cumpram o verdadeiro papel que o eleitor gostaria de ver, que são transformações reais, tá? Sem fingir para as pessoas. Aí quem tá tentando fazer isso? Nós! Ei! Olha só quem tá aqui, somos nós! Só que nós não fingimos ser o que nós não somos, nós não estamos tentando enganar vocês, nós não estamos tentando pegar a pepita de ouro ali na mina, ali perto da Califórnia, para gastar tudo no salão com uma prostituta. Não, nós não estamos fazendo isso. E o fato de nós não fazermos isso faz com que as pessoas achem que nós somos o quê? De acordo com a live de ontem, senhor Rafael Rizzo. Rizzo nunca sabe. Snobs. As pessoas acham que nós somos snobs ou metidos. Ou falam, MBL, vocês se acham arrogantes. Nós não parecemos o quê? Humildes. Eles acham que um cara fingidor é humilde. Essas pessoas acham que um fingidor é humilde. Tá? E isso me parece assim, né? Uma coisa doentia, né? Isso é doentio, tá?